Boa noite, doutora Janaína, tudo bem? Boa noite, Aretusa, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Obrigado, CRO e você, pelo convite. O CRO-MG agradece desde já aí o seu empenho e a sua participação aqui conosco, né? Que está trazendo, eu já adiantei o pessoal, nós estamos iniciando a semana com um tema muito interessante que com certeza vai aprimorar o conhecimento dos profissionais aí da área de odontologia. Não, com Doutora, certeza. e antes da gente começar, né, o nosso bate-papo, eu vou pedir a senhora para se apresentar um pouquinho aqui para a gente. Então, meu nome é Janaína Rugani, eu sou especialista em ortodontia, né? Eu sou mestranda em ortodontia e eu sou especialista em harmonização pela FAIP aqui em Belo Horizonte, né? Eu fui a primeira turma de especialização. E hoje eu faço parte do quadro de professores dessa especialização, que é no Brasil todo, né? Então, Doutora, mim, nos últimos... pode completar. a harmonização para mim começou em 2012. E 2014, quando eu comecei o mestrado, eu comecei a fazer esses cursos de harmonização e acabou que eu tomei gosto e fui ser professora de harmonização. Então, aí, Apaixonou pela área, né? Apaixonei muito. E aproveitando, falando também da harmonização, como é importante hoje em dia para nós dentistas, né? Eu acho que a harmonização ela veio para unir os dentistas, para somar, né, para elevar a autoestima da nossa classe. Então, eu já quero parabenizar todos os nossos colegas para o dia 25, Dia dos Dentistas, né? E é uma área apaixonante e eu falo que ela não fala só de estética e beleza, ela fala de saúde, ela fala de humanização, né? Então, hoje, o que a gente pode fazer pelo paciente vai muito além da estética, né? A gente muda vidas. Então, eu acho muito legal e realmente apaixonante mesmo. É um trabalho assim que a gente vê, né, que deve ser muito gratificante. A pessoa entrar no seu consultório, né, ela talvez não está ali satisfeita com ela mesma, querendo fazer alguma mudança que vá trazer uma qualidade de vida melhor para ela e ter um resultado satisfatório. Com certeza. Né? Você vê assim, a autoestima do paciente, às vezes os pacientes chegam com algum histórico, né, de vida e alguns problemas e autoestima baixa. Então, você poder mudar um pouquinho isso nele é muito satisfatório. E não só isso, né? Eu acho que a questão de saúde mesmo, né? Então, você poder proporcionar muito além do que um preenchimento, uma toxina, né? Hoje a gente fala de ozonioterapia e outros, enfim. É muito legal. Então, acho que a odontologia hoje está num momento muito importante e a gente tomou um rumo, assim, bem legal. E eu acho que a gente só tem daqui para frente... É um caminho sem volta, é um caminho bom, né? E falando um pouquinho de mim, além de eu ser especialista na harmonização, eu também faço parte da comissão técnica de harmonização orofacial do CRO, com alguns, né, colegas e professores. E isso também foi muito importante, porque o CRO de Minas, com essa comissão, é uma das poucas que existe essa comissão técnica no Brasil. E a gente, dentro dessa comissão, e o CRO de Minas apoiando, a gente está em busca cada vez mais de defender o dentista, de achar o nosso caminho e brigar por isso, né? Então, eu acho que o CRO de Minas, nesse ponto, é um dos únicos hoje no Brasil que apoia o dentista na harmonização. Aqui em Minas, por exemplo, eu falando como dentista, eu me sinto segura em realizar os meus procedimentos em questão de apoio, né, do meu conselho. Isso realmente é muito importante. Boa noite para quem está chegando aí. Tem muita gente chegando, doutora. Boa noite, você que entrou aí. Nós vamos estar falando sobre bioestimuladores na harmonização orofacial. Doutora, então, para iniciar a nossa conversa,
vamos falar o que são os bioestimuladores. O bioestimuladores de colágeno hoje é um assunto, né, que está em alta na harmonização. E os bioestimuladores são substâncias que eu injeto na pele, né, em camadas, algumas camadas da face do paciente e que estimulam o colágeno do meu próprio paciente. Então, na verdade, hoje, os bioestimuladores, eles são não só um preenchimento que eu faço com o ácido hialurônico, ele é um reestruturador. Então, eu consigo, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade da pele, a flacidez e, ao mesmo tempo, reestruturar o rosto do meu paciente. Então, se eu estimulo esse colágeno natural do meu paciente, eu estou promovendo um rejuvenescimento natural a longo prazo. Então, isso é muito legal, porque no nosso envelhecimento facial, a gente sabe que a perda de colágeno a partir dos 25, 30 anos é 1%, praticamente 1% ao ano, né? Então, se eu vou perdendo o colágeno, eu vou perdendo a reestruturação da minha pele. Junto com essa falta de firmeza, de reestruturação da minha pele, eu tenho também no envelhecimento perdas, né? O envelhecimento é a gente ter perdas. Então, junto com a pele, eu tenho osso, né? Eu tenho músculo, eu tenho os ligamentos. Então, tudo isso é um conjunto que faz parte da sustentação da minha face. Então, se eu tenho produtos, né? Que eu posso colocar em camadas adequadas, aonde o próprio organismo do paciente vai estimular o colágeno dele, eu tenho um produto que, a longo prazo, ele vai promover o quê? Muito mais qualidade da pele e mais durabilidade, por exemplo, de um preenchimento. Então, hoje, ele é muito importante, não só a toxina botulínica, como um preenchimento com ácido hialurônico, né? Tem os fios de sustentação, enfim. Então, os bioestimuladores hoje, praticamente no meu consultório, passou dos 30 anos, eu já vejo, né, as quedas, as necessidades da pele do paciente de reestruturação, eu já penso nos bioestimuladores como estruturação. E como que é feita essa aplicação, doutora? É simples? Como que é feito? Como que é o processo? A aplicação, ela é feita como a gente faz o ácido hialurônico. Então, no meu consultório, eu trabalho com cânulas. Eu posso também trabalhar com agulhas, mas com cânula eu tenho uma segurança melhor de estar aplicando um produto, principalmente em áreas de risco, né? Porque como ele é um produto injetável, eu tenho que tomar cuidado com algumas áreas aonde passa alguns vasos importantes. E como é um material que não é degradado como ácido hialurônico, então eu tenho que tomar muito cuidado em áreas de risco. Então eu uso cânula porque não é pérfuro cortante. Então eu consigo aplicar com uma cânula, é muito tranquilo. A gente faz uma anestesia ali no local e eu trabalho como preenchimento. É bem tranquilo. A duração desse procedimento, como que é a duração dele? A durabilidade do produto vai depender de várias características. Primeiro, a característica do meu produto, porque hoje eu tenho vários tipos de bioestimuladores, né? Várias marcas comerciais. Vai depender também da característica de cada paciente. Porque se eu tenho um paciente que eu preciso estimular o colágeno natural dele, eu dependo também da saúde do paciente. Então, se eu tenho um paciente que é fumante, que não tem uma alimentação boa, que é desregrado, eu vou ter uma resposta diferente da resposta de um paciente que é bem suplementado, enfim. Então, vai depender muito dessas características, entende? Por exemplo, a gente sabe que para ter uma estimulação de colágeno, para ver a síntese de colágeno, eu dependo de um processo inflamatório, mesmo que seja leve. E esse processo inflamatório, após esse processo inflamatório, eu tenho os fibroblastos, aonde esses fibroblastos começa essa síntese de colágeno. E essa síntese de colágeno é dependente da vitamina C. Olha que interessante.
Então, você começa Muito bacana. Exatamente. Você começa a entender que a característica do meu paciente também é importante. Então, nem sempre o bioestimulador, por exemplo, que pode ter a durabilidade de 1 ano e meio, né? A gente falando em estímulo de colágeno, vai ser a mesma coisa em mim ou em você. É muito relativo. Depende também da qualidade dérmica, da flacidez. Então, são N fatores. Não há uma previsibilidade certa igual ao ácido hialurônico, né? Que é um preenchedor que eu coloquei na camada ou abaixo do músculo justa-ósseo ou numa camada de gordura e eu sei que ele vai encher um espaço, não é? O bioestimulador, ele não é tão previsível. Então, o paciente começa a ter um estímulo de um colágeno, que é o tipo 3, que é o colágeno inicial. E aí, após 60, 90 dias, começa a ser essa produção do colágeno tipo 1, que é o mais importante. Porque o colágeno tipo 1 é o que dá realmente a estruturação dérmica. E aí, as características do paciente são muito importantes para a durabilidade. Vou dar um exemplo de pacientes que fazem uso de corticoides. O corticoide inibe o processo inflamatório. O corticoide, ele prejudica a síntese de colágeno. Então, se eu tenho um paciente com uma doença autoimune, você não vai pedir para o paciente parar de tomar a medicação dele. Então, eu sempre falo para o paciente, né? Eu explico para o paciente, olha, a durabilidade e a resposta que você vai ter, não dá para ter uma previsibilidade, né? Então, tudo isso é importante. E a característica de cada material, que é o que nós temos que entender. A marca, o tipo de bioestimulador que você vai trabalhar, e quais são as características dele. Para mim saber como que ela vai responder no paciente e o tempo de duração. É um estudo, é um tipo de escolha que tem que passar para o profissional aquela segurança que ele necessita, né? Exatamente. Então, tudo vai depender do seu planejamento inicial. Primeiro é você avaliar como que está a flacidez da pele da pessoa, né? Se eu falei que o envelhecimento vamos falar tridimensional. Certo. O que eu vou avaliar no meu paciente? Eu vou avaliar primeiro queda, se ele tem queda, né? Geralmente o paciente reclama desse bulldoguinho, porque tudo vem crescendo, não é? Segunda coisa que eu vou avaliar a flacidez. Então, olha, a elastose da pele. Qual que é a necessidade do meu paciente? É só em reestruturar e dar volume? Ah, o meu paciente não, ele tem uma flacidez também. Então, às vezes, eu tenho que tratar a flacidez e reestruturar e dar volume. Então, é um conjunto, sabe? Quando eu pego um planejamento inicial, principalmente de um paciente que já passou de 40 anos, que nunca cuidou, e ele já tem uma queda muito acentuada e você vai fazer um trabalho. Então, eu falo sempre para o paciente, nós vamos trabalhar primeiro qualidade da sua pele e depois vamos pensar ou em reposição de tecido com os próprios fios de sustentação, associado aos bioestimuladores, para dar o quê? Firmeza e suporte a esse reposicionamento. Então, tudo isso eu explico para o paciente e o que eu falo para ele? Olha, nós estamos começando um processo, você não vai ter o resultado agora. É a longo prazo. Imediato, né? Porque imediato. Assim, as pessoas querem aquele resultado imediato. Exatamente. Quer ver a mudança logo. Uma coisa é você pegar uma menina de 20 anos, 22 anos, fazer alguns pontinhos de toxina, uns pontinhos de preenchimento em áreas de MD codes que a gente fala, é dar uma luz nessa região zigomático, enfim. Outra coisa é você já pegar o paciente, principalmente nós mulheres que tem a parte hormonal, enfim, tudo muda depois dos 40. E eu senti isso quando eu fiz 40 anos. Então, é muito diferente. A sua pele muda, o seu rosto muda, você sente isso. Então, você precisa explicar isso para o paciente porque existe a expectativa dele. Então, hoje, quando eu falo em tratamento com o paciente chega para a gente e fala, quanto é a seringa de preenchedor?
Eu falo, olha, o trabalho aqui é diferente. Então, eu falo mais em rejuvenescimento a longo prazo. É essa palavra que eu falo para o paciente quando eu vou fazer o planejamento e a venda de um bioestimulador. Eu falo que é um planejamento e um resultado a longo prazo. Eu até brinco com o paciente, falo, ó, espera a mágica acontecer, que começa daqui 60, 90 dias. Daqui 3 meses você vai ficando mais bonito. Porque se a gente não explica isso para o paciente, ele não vai entender. Porque daqui a pouco, na hora que a gente começar a falar como que age o bioestimulador, se a gente não explica o papel do bioestimulador ou qualquer outro procedimento para o paciente, ele não vai entender. Ele é imediatista. Só para você entender. Eu apliquei toxina botulínica na minha paciente. Eu até brinquei com ela hoje, que ela foi lá fazer os ajustes. Eu falei, Odri, eu te falei que a toxina começa o efeito daqui 5, 7 dias. O que você fez no outro dia? Doutora, não está funcionando. Então, a expectativa do paciente é ser imediatista. E com os bioestimuladores, não funciona como o ácido hialurônico, que é imediato. Ele já sai preenchido. Então, ele tem um prazo. Tem o prazo. O bioestimulador tem um prazo. Exatamente. Então, é bem diferente. Agora, o legal é quando o paciente compra a ideia de que ele está tratando, não só preenchendo, enfim, ele está tratando a longo prazo e que esse produto vai ser, assim, benéfico no sentido de durabilidade. E eu ainda explico para ele, porque o que os artigos falam, os estudos falam? Que você pode estimular o colágeno de um paciente de 80 anos e que esse colágeno dele é comparado a bebês. Olha que legal. Nossa! Interessante. Muito interessante. Falam. Então, se eu posso estimular o colágeno de um paciente de 70 anos, se ele for bem de saúde, e eu melhorar o rosto dele naturalmente e a longo prazo, ele saber que aquele colágeno ele não vai perder em 8 meses, como o ácido hialurônico, vamos falar assim, ele compra a ideia. Isso é muito bom. É muito bom. Por isso hoje, 90% do meu trabalho no consultório é bioestimulação. O ácido hialurônico é importante, sim. Eu falo que o ácido hialurônico é importante para você fazer outras regiões a serem trabalhadas, o tratamento do seu bioestimulador. Então, na minha opinião, hoje, a toxina é importante, mas fios e bioestimuladores hoje praticamente caminham junto quando você quer um suporte para reposicionar tecido. E o paciente... Apresentam várias funções, né, doutora? Vários benefícios que eles apresentam, né? Dependendo da característica do bioestimulador, eu posso tratar somente a flacidez, ou eu tenho um produto 2 em 1, que eu posso tratar a flacidez dérmica e, ao mesmo tempo, injetar em camadas mais profundas, promovendo volumização. E quais são as áreas de maior perda no envelhecimento? A gente começa a ter a perda, sempre eu falo para todos os meus alunos, começa a pensar de cima para baixo. Se eu tenho isso aqui que está pesando, que é o que o paciente mais reclama, é o sulco naso e esse jaw, esse bulldog, é porque vem de cima. Então, se a gente entende anatomia, se eu sei que o osso vai diminuindo o voluminho. A gente não é mais bochechudo, não é? Quando a gente é adolescente. E tudo não é sustentado aqui. Então, eu já começo aqui, nessa região. Então, meu suporte depende. Hoje, a gente fala muito em ligamentos da face. Não só em osso e em gordura. Nós temos ligamentos retentores da face, principalmente esses ligamentos para fora, que são os verdadeiros. Eles sustentam o rosto, porque a gordura está entre os ligamentos. Então, se eu vou envelhecendo, não só o osso vai tendo perda, a gordura não vai se perdendo, ela vai deslocando. Porque se os meus ligamentos vão afrouxando, tudo vai... Aí ela vai
Exato. E aí a gente fica quadradinha, não é? Então vamos pensar. Eu promovo um preenchimento, mas a sustentação também deve ser feita baseada no que eu te falei, nos ligamentos. E, além disso, a pele, que é a derme, nós temos a derme, que é a camada acima da gordura, que dá essas ruguinhas finas, entende? E que dá esse suporte da flacidez também. Então, eu tenho a derme, que dá já um suporte estrutural com o colágeno, porque a maior formação de colágeno é na derme. Eu tenho a camada de gordura que já sustenta o meu rosto e os ligamentos que sustentam esse suporte da gordura. Então, os bioestimuladores hoje fazem duas funções, porque eu posso melhorar a qualidade da minha pele, injetando numa camada mais acima do osso. Então, geralmente, a gente trabalha subdérmico ou subcutâneo, que é onde tem o maior estímulo de colágeno. E eu posso também preencher em regiões, por exemplo, de têmpora, região de zigomático, onde, olha, levanto o meu ligamento para fazer volumização. Aí eu vou preencher com bioestimulador a nível periósteo, osso. Então, olha que legal. Dependendo do tipo de bioestimulador, eu tenho 2 em 1. Então, se eu posso... Justamente. Se o meu envelhecimento é tridimensional, por que então o bioestimulador também faz um suporte tridimensional? E aí sim eu posso associar a uma toxina botulínica, porque é importante. A gente sabe que quando a gente está envelhecendo, os músculos depressores puxam tudo para baixo. Então, alguns pontos de toxina hoje são importantes também. Não é só fazer, testa e olhos. Não. A gente tem um músculo aqui, o platisma, que puxa para baixo, piora o meu jaw, né? Esse músculo é um conjunto, né, doutora? É um conjunto. Todo. Sim. E, além disso, eu tenho os fios que ajudam a reposicionar também o meu tecido. E isso é interessante porque hoje a gente nota cada vez menos o paciente quer fazer uma cirurgia plástica. Justamente, o pessoal, eles estão correndo, né, de cirurgia, não querem. Então, assim, o paciente hoje busca, isso, um produto que, a longo prazo, ele traga benefícios. O ácido hialurônico é muito importante, mas o ácido hialurônico é para preencher espaços perdidos também no envelhecimento, mas que a durabilidade, ele estimula colágeno tipo 1? Muito pouco. Então, eu falo que ele é para preencher um vazio. E aí, no nosso e falando... Quando a gente fala a partir dos 30 que você começa a perder o colágeno, e não adianta eu tomar colágeno. Vou tomar um colágeno. Não, funciona diferente. Isso, tem as cápsulas de colágeno. Vou tomar isso aqui, todo dia eu tomo isso aqui. De alguma forma, mas quando você pensa na estruturação lá e a síntese de colágeno mesmo acontece, é devido a um processo inflamatório. É como se fosse um processo cicatricial. Tem que ter a inflamação para ter o estímulo, para ativar ali o fibroblasto, e o fibroblasto estimular a síntese de colágeno. E o bioestimulador, a característica dele é promover um leve processo inflamatório dentro da camada certa. Então, eu acho muito... Doutora, e quanto mais cedo dá início a esses procedimentos, né, de se cuidar, é melhor ainda. Melhora mais a pele, na hora que você vai envelhecendo, você tem menos, como diz, menos trabalho de estar arrumando todo de uma vez só. Olha, eu acho que sim, né? Eu sempre comparo assim, se a gente pensa em estruturação, a gente tem que ter uma base e um pilar. Então, é igual uma casa. Eu tenho que construir uma base sólida para depois subir o pilar, colocar o telhado e dar o acabamento. Então, por isso que eu te falei desde o início. Não é de um dia para o outro que às vezes você pega um paciente já com um grau de envelhecimento maior que você vai conseguir mudar ele. Então, a harmonização, ela, igual eu te falei, ela começa no sentido da prevenção. A toxina botulínica é uma prevenção, não é? Ela não é só quando você já está enrugada. E a mesma coisa quando você já nota que a pele do paciente já está tendo um nível de flacidez maior, né? Porque às vezes você tem um paciente de 40 anos que está muito bem, às vezes você tem um paciente de 40 anos que
às vezes fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que emagreceu muito. O bioestimulador é ótimo nessa situação, porque você sabe que ele tem uma elastose muito maior que uma sobra de pele. Então, assim, quanto mais cedo você começar a se cuidar e passou, igual eu te falei, começou essa queda de colágeno, que é a partir dos 25, mas a gente sente muito a partir dos 40, eu acho que o bioestimulador é a maior indicação para a gente estar começando a prevenir, dar uma pausa ali naquele envelhecimento. Porque o envelhecimento não adianta, ele é cronológico, nós todos vamos passar. Não adianta a gente fugir, né, doutora? Não adianta. Claro que mas depende de genética. Não, eu acho que depende de saúde. Se você se cuida, né, você vai ter um grau de envelhecimento um pouco mais, vamos falar assim, vai ser mais lento, né? Mas, então, assim, tudo é um conjunto. Porque o que eu penso, assim, pelo menos em mim, eu já tive muita experiência de fazer em mim alguns procedimentos onde eu acho que eu exagerei, entende? Então, no sentido de envelhecimento, hoje em dia, aos 44, eu quero ficar natural. Eu já tive fases... a busca de todos, né? A naturalidade também. E que eu mudei, eu olhava e falava, gente, não sou eu. Então, eu acho que de tudo que nós falamos é isso. E quando o paciente compra essa ideia que o bioestimulador vai reestruturar de uma forma natural, isso é muito legal. Né? Tem uma pergunta aqui, doutora. Pode-se aplicar o bioestimulador na linha da mandíbula? No contorno mandibular? Sim, podemos. Por quê? Como eu falei, eu tenho vários tipos de bioestimulador. Então, vamos falar de cada um para a gente chegar nessa pergunta. Isso. Eu tenho aqui de marcas comerciais e tipos. Eu tenho o ácido polilático, que é o famoso Sculptra. Eu tenho a hidroxapatita de cálcio, que eu tenho as marcas comerciais hoje no Brasil, Radiesse, que é da Merz, e a Renova, que é o Diamond. E eu tenho a policaprolactona, que é o Elancê, tá? Todos esses produtos, eles precisam de um veículo associado para ser injetado na pele. Então, vou dar um exemplo. Esse veículo, na hidroxapatita, que é o Radiesse ou o Diamond, e no Elancê, chama carboximetilcelulose. Então, esse veículo, ele já vem pronto, esses dois produtos já vêm pronto numa seringa de preenchimento. 70% é a carboximetilcelulose, o veículo, e 30% são as esferas do produto. Então, ele é como um preenchedor. Já o Sculptra, ele vem um pozinho, aonde o veículo vai ser ou a água destilada para injetáveis ou o cloreto de sódio 0,9, que é o soro, que a gente faz a mesma manipulação da toxina. Então, ele é líquido. Então, quando eu penso em volumizar, se eu pensar no Sculptra, que é líquido, de imediato, ele não vai dar efeito de preenchedor, certo? Porque ele é líquido. Então, se eu quero fazer uma linha da mandíbula, né, um ângulo, eu preciso de um bioestimulador que tenha um efeito de volumizador imediato. Aí sim eu posso optar pela hidroxapatita ou pela policaprolactona, que são o Elancê, ou Radiesse, ou Renova Diamond. E aí eu consigo fazer volumização facial. Então, eu consigo melhorar a linha da mandíbula, eu consigo aumentar o aumento, eu consigo dar uma projeção, né, nessa maçã do rosto e no malar. Aí sim eu consigo fazer um contorno facial. Então, a característica do produto é importante. E o que eu tenho que também... Não, pode continuar. Depois eu faço a outra pergunta que surgiu aqui. Quando eu penso em previsibilidade dos produtos, por exemplo, eu vou usar o bioestimulador como volumização facial, né? Eu não vou tratar só a flacidez, eu quero preencher. Como ele não é previsível, e eu falei para você que na seringa vem 70% do veículo e 30% do ativo, certo? Essa carboximetilcelulose, que é o veículo, ela é importante para dar o volume imediato.
tá? É para ajudar a dar o volume imediato. Porque depois de 30, 40 dias, essa carboximetilcelulose, ela vai ser degradada e o que vai ficar é os 30% do ativo. Entende? E aí sim, esse ativo começa a formar a produção de colágeno em volta das esferas desse ativo. Então, o que é importante? Primeiro, menos é mais sempre nos bioestimuladores, principalmente quando eu vou falar em volume. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou preencher daqui 30 dias, esse volume vai diminuir porque o veículo vai embora, mas que daqui 90, 120, 6 meses esse volume vai aumentar pela produção do colágeno, a gente entende que é um produto que não tem uma previsibilidade. Entende? Então, ele pode aumentar até 15, 30% do volume que você colocou no início. Então, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente quem não tem experiência, é não colocar muito o produto na mesma região, porque ele não é previsível igual a ácido hialurônico. E se eu tiver que degradar, como a gente faz com ácido hialurônico usando a hialuronidase, eu não consigo mais tirar esse produto. Porque ele é um produto que talvez vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do produto, até 4 anos, para ser totalmente degradado. Entende? Nossa, demora muito tempo, né? Demora muito tempo. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Quando eu uso ele para flacidez, eu posso usar um produto diluído, por exemplo, igual o Sculptra. Eu estou trabalhando ele diluído em soro, por exemplo. Então, eu sei que ele não vai dar essa volumização. Ele vai dar uma qualidade dérmica a longo prazo, ele pode melhorar em volume a longo prazo, mas pouco expressivo, porque ele não é um volumizador. Então, as características de cada é muito importante. Porque a previsibilidade... Tem que ter um conhecimento muito bom, né? Então... E aqui tem uma pergunta, doutora. Pode fazer bioestimulador com os fios na mesma sessão? Oi, perdi o áudio. Cortou o áudio. Aqui está falando, tem uma pergunta aqui, se pode fazer o bioestimulador com os fios na mesma sessão? Então, existem técnicas que eu posso, né, fazer a sustentação com o fio reposicionando e depois aplicando o bioestimulador em camadas que eu quero melhorar a flacidez, ajudando a dar suporte para os meus fios. Agora, eu pessoalmente, eu gosto de fazer em etapas. Por quê? Vou te dar 2 exemplos. Quando eu traciono com meus fios de tração a pele, eu já mudo totalmente o meu rosto. Então, eu posso ter um edema, né? Porque tudo que você coloca dentro da pele pode ter alguma reação. Então, o fio já traz o tecido para o lugar. Eu já perco um pouco a noção de como vai ficar o rosto do paciente de imediato, porque já dá um edema. Então, eu prefiro esperar uns 20, 30 dias para esse fio acomodar, para o processo inflamatório ceder, para eu avaliar qual vai ser a melhor região que eu vou tratar. Segunda coisa, característica também, é o seguinte: tem peles que são tão flácidas, eu vou dar um exemplo, aquelas senhorinhas branquinhas que tem aquela pele tão fininha, cheio de linhas, é uma pele muito fina, que às vezes quando eu passar o fio, aquela pele não está preparada para receber um fio, mesmo que seja subcutâneo. Porque a pele é muito fina, o fio pode ficar, dependendo, aparecendo, ou a sustentação não vai ser tão boa se ela tivesse uma pele com uma qualidade dérmica melhor. Então, dependendo do caso do paciente, eu estimulo primeiro, eu aplico o bioestimulador, espero 45 ou 60 dias para fazer o reposicionamento de fio. Ou se ele tem uma... É uma etapa, né? Segue uma etapa. Uma etapa. Ou se ele tem uma qualidade dérmica boa e eu preciso, né, fazer o reposicionamento primeiro, para melhorar a queda, eu coloco os fios, espero 30, 40 dias para fazer a aplicação do produto, às vezes, para volumização, né? Para preencher os espaços aonde ainda falta, né?
mesmo com os fios, ainda tem alguns espaços ou algumas regiões que precisam de um volume, precisam de um suporte. Agora, posso usar, por exemplo, os fios e na mesma sessão fazer uma bioestimulação dérmica jogando o produto? Posso, né? Não tem problema nenhum. Eu só tenho que tomar cuidado que alguns fios, né, por exemplo, de PDO, eles são altamente hidrolisáveis. Então, dependendo se eu vou jogar um produto lá, injetar, mesmo que não seja na mesma camada, mas é líquido, eu posso antecipar a hidrólise desse fio e perder um pouco na questão de durabilidade. Então, eu prefiro fazer tudo em etapas. Até porque também eu acho que cada paciente tem uma resposta, né? Então, se você faz em etapas, você consegue fazer um planejamento, um resultado mais previsível. E também, assim, acho que questão de edema, né? Tem bioestimulador que incha muito, você já passou um fio de tração que já é um incômodo para o paciente. Então, talvez é muita coisa que você faz numa sessão só que gera um desconforto maior. É muito procedimento ali, né? Então, é bom dar esses intervalos. Então, o intervalo Justo. Doutora, a gente respeitar por isso. E a pessoa também vai tendo aquele tempo ali de estar se olhando e vendo aos pouquinhos o que está acontecendo, as mudanças. Sim, né? com certeza. Né? Desde que você explique tudo para o paciente, que ele entenda, né? Porque o paciente é leigo. Ele vai É importante isso que a senhora falou, de explicar para o paciente, né? Como é que vai funcionar, como é que age. Então, né? eu penso assim, realmente, igual tô vendo aí o comentário até da minha amiga Marina, tratar a pele também faz toda a diferença. Colocou então, agora, justamente. É um conjunto, né? É o tratamento de pele, é uma bioestimulação, enfim, é um conjunto. Eu falo que, na verdade, você tem que fazer um gerenciamento do seu paciente. Eu até achei engraçado, uma aluna falou, ô professora, mas se eu aplicar um produto que vai durar aí 2, 3 anos, o que eu vou fazer no meu paciente, então? Eu falei assim, gerenciar ele. Você vai fazer uma toxina de 6 em 6 meses, um ácido hialurônico para melhorar linhas, enfim, um tratamento de pele, um peeling, um microagulhamento, vai monitorando ao longo desse tempo aí, né? Ô, Aretusa, e aí só para complementar, falando dos tipos de bioestimuladores. Sim. Porque eu vejo muita gente em dúvida, né? Então, como eu te falei, o Sculptra, a hidroxiapatita e a policaprolactona, apesar de serem bioestimuladores, têm características diferentes. Então, a gente sabe que o Sculptra, o veículo é líquido, então ele não vai promover uma volumização imediata, né? Depois de 90 a 120 dias, ele pode melhorar em questão de volume, mas sutilmente, né? E melhorar a qualidade dérmica, porque ele não é um volumizador. Já a hidroxiapatita, que é o Renova Diamond ou Radiesse, e a policaprolactona, que eu lancei, eu já tenho um produto que eu promovo as duas coisas, a flacidez dérmica e também, se eu diluir esse produto, que é a hidroxiapatita, o Elancê a gente não tem protocolo de diluição. Então, eu posso tratar, por exemplo, a hidroxiapatita que eu posso diluir eu posso ter ela como flacidez dérmica, diluindo em soro e aplicando numa camada subcutânea ou subdérmica só para tratar a flacidez. E eu posso usar ela como volumização, aplicando, né, justa ósseo abaixo da camada de gordura e alguns pontos para fazer sustentação e volume. É bem legal. E eu tenho o Elancê, que é a policaprolactona, que eu já tenho um 2 em 1. Né? Eu aplico subcutâneo e justa ósseo para promover tanto o estímulo de colágeno como o efeito de volumização. Né? Então, eu acho ele também um produto muito prático, né? De eu ter um 2 em 1. Então, assim, são produtos... Tá perguntando aqui para a região do pescoço, qual a sua preferência de bioestimulador? A minha preferência ou é o Sculptra, porque ele já tem um veículo líquido, ou é a hidroxiapatita, que é um produto que eu tenho protocolo de diluição para fazer essa flacidez. Porque se eu aplico um produto
que tem um efeito de volumização, vamos falar assim, sem diluir, eu posso dar o que na pele, que é mais fininha? Irregularidades, né? É um produto que eu posso dar uma volumização indesejada. Então, o legal desse bioestimulador que é hidroxiapatita e Sculptra, porque eu posso diluir ele num líquido e aplicar numa camada da pele que é mais fina. Então, eu não vou estar promovendo volume, eu vou estar promovendo o estímulo de colágeno. Eu vou melhorar a flacidez. Então, esses dois, para mim, são os mais indicados para o pescoço. Claro que o Elancê, que é a policaprolactona, ele tem protocolo de aplicar no pescoço, né? Hoje a gente aplica o Elancê com... eu falo que é um chorinho, né? Muito pouquinho que você aplica e depois você vem espalhando. Não existe protocolo de diluição dele pelo fabricante. Já achei 2 artigos falando em diluição dele, sim, mas aí é off-label, tá? É off-label, porque pelo protocolo da empresa não se recomenda isso. Então, por isso que para o pescoço, a minha indicação seria o Sculptra ou a hidroxiapatita. Doutora, o nosso tempo aqui, ó, é rápido, já tá passando dos 40 minutos, eu te falei que seria rápido. Né? Mas antes de terminar, uma última perguntinha. Os que estão começando agora aí na especialização da harmonização orofacial, qual que é o recado que a senhora deixa para esses profissionais que estão iniciando essa carreira? Então, o recado que eu deixo é que eu sempre brinco, né? Eu falo que nós não somos injetores. Primeiramente, nós somos analisadores de face. E segundo, que a gente trata o paciente como um todo, né? Então, o caminho da harmonização é longo. Eu ainda tenho muito que aprender. Todos os dias eu aprendo. Mas o caminho que eu trilhei para mim na harmonização foi pensar o seguinte. Primeiro, o que eu posso fazer pelo meu paciente, não visando só em ganhar. Segundo, aonde eu estou trabalhando, eu conheço a anatomia mesmo? Então, eu preciso ter conhecimento. Conhecimento de anatomia, conhecimento de camadas, o que acontece na pele, quais são as camadas, quais são as estruturas da face, em relação também a vaso, a artéria, né? Em relação à pele, que é uma coisa sensível de ser trabalhada. E saber tratar intercorrências, que eu falo que não adianta você só querer fazer e injetar um produto, enfim. É você tratar a intercorrência. Você precisa tratar, saber tratar, porque a gente não quer só fazer e entregar a intercorrência para um colega. Você tem que dar suporte para o seu paciente. Eu sempre brinco que o seu paciente de harmonização tem que ter o seu celular. Porque você tem que monitorar ele. Né? E eu sempre falo, o rosto é um cartão de visita. E a expectativa do paciente é muito maior. Você não consegue esconder se você errou em alguma coisa ali, né? E o suporte que você dá para o paciente é essencial. Então, a responsabilidade é muito grande. E é estudar, a gente precisa estudar, fazer uma especialização. Eu acho que isso é importante. Porque a gente é treino, é o dia a dia, é estudar, é saber as características de cada produto, o que ele acontece ali dentro da face do paciente, qual a camada certa que eu tenho que injetar específico produto. Por exemplo, bioestimuladores são produtos que a gente não consegue degradar facilmente, igual o ácido hialurônico. Então, se é um produto que demora para ser fagocitado, a gente fala assim, demora para ser degradado, dependendo, se eu colocar numa camada muito superficial da pele, eu posso ter nódulos. Se eu injetar ele em áreas de risco e eu embolizar, né, eu posso promover uma necrose, né? Então, assim, tudo acontece e eu tenho que saber tratar. Então, principalmente na parte de bioestimuladores, os colegas que começaram agora, eu sempre falo, comecem com ácido hialurônico, vão sentindo como que é a pele, quais são as camadas, é um produto reversível, para depois vocês começarem a trabalhar com um produto que é mais difícil de ser removido, que não tem uma previsibilidade, entende?
porque não tem como tirar. Então, eu tenho que saber a camada correta. Então, o que eu tenho para passar para os meus colegas, que nós estamos constantemente em aprendizado. Eu aprendo uma coisinha a cada dia com amigos, estudando. Então, a gente precisa estudar mesmo, principalmente aí nessa guerra que a gente tem. Os dentistas, enfim. Quando eu vejo matérias, não dou moral nenhuma, porque eu sei que a gente faz um trabalho bem feito. Então, a gente tem que mostrar isso também para os colegas alheios, que a gente é capaz, que nós fazemos um trabalho bem feito, que nós entendemos de face. Não é verdade? É isso mesmo. E, ao mesmo tempo, a Justamente. gente mostrar que, igual eu falei, você não está só injetando, nós somos injetores. Então, você tem que saber também tratar a intercorrência, entende? Então, tudo isso é importante. Então, a gente precisa estudar. E ao dia a dia. E, além de tudo, a humanização. E aperfeiçoando. Eu acho que é o mais importante é a humanização. A humanização é um processo dolorido. Você tem que dar uma anestesia no rosto do paciente, uma agulhinha, tudo é dolorido. O paciente, tadinho, não deixa ele sofrer, a anestesia faz dele, sabe? Eu acho que tudo é um conjunto. E eu falo que a gente tem que ter, não é 1000 pacientes, a gente tem o repaciente. É aquele que não te larga, é aquele que te leva mais pacientes. Esse aí vai ser o termômetro do seu trabalho, né? Com certeza, porque igual eu falei no início, nós mexemos não é só com estética, é saúde. Saúde. É saúde, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, não só a gente falando só hoje de bioestimulador, foi muito rapidinho. O bioestimulador, se a gente for falar aqui, a gente fica a noite inteira falando. Tem muita coisa para ser ainda abordada, para explicar. E tipo de material, a gente passa a noite inteira. A gente falou um pouquinho só. Mas, englobando tudo, a harmonização, é isso que nós falamos. É saúde em primeiro lugar. E quando você mexe também com a satisfação de você ver um paciente chorar de alegria, não é de dor, não. E falar, obrigada, doutora, você mudou a minha autoestima. Eu já ouvi esse paciente, você mudou a minha vida. É muito prazeroso, né? Nessa pandemia, engraçado, eu falei, poxa vida, porque eu sou ortodontista, né? Então, querendo ou não, a orto não para. Né? Mas eu falei, gente, nessa pandemia eu não vou fazer nenhuma harmonização. Gente, o conceito mudou. Eu percebi isso e ainda conversei com alguns amigos. O tanto de harmonização, e não foi só comigo, com muitos colegas que fazem harmonização, foi unânime. Como aumentou a harmonização na pandemia? Eu nunca fiz tanta harmonização. Por quê? Porque o conceito do paciente pós-pandemia está mudando. Momentaneamente, o bem-estar do paciente tomou frente e o bem material perdeu um pouco o valor. Então, ele está mais preocupado com o quê? Ele começou a se olhar mais porque ele está em casa. Começou a trabalhar online se vendo, né? Ele começou a preocupar com a alimentação dele, porque ele tem que cuidar da imunidade por causa do Covid. Ele começou a se olhar mais, a ter tempo para ele. Então, a concepção de bem-estar hoje está muito alta. Eu brinquei esses dias, eu falei, gente, com meu marido, nunca vendeu tanta bicicleta. Você faz fila para comprar uma bicicleta hoje em dia. Porque assim, as pessoas estão caminhando mais. Eu vi isso, lendo a matéria. E elas estão preocupadas com o bem-estar físico e emocional. O bem-estar. Então, a harmonização na pandemia está em alta, por isso. Então, é isso. Teve o seu lado positivo, né? Para tanta coisa. Nossa, tem que ter, né? Porque isso é bom. Depois do barco desse, tem que ter muita aplicação de colágeno para ficar bem. É verdade. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito sucesso aí. Tem muita gente aqui mandando abraços, deixando aqui elogios para a senhora. Alunos. Marido. Isso aí. É minha primeira live, então
assim, eu estava meio nervosa, mas foi muito bom conversar, você é alegre. Muito bom, foi ótimo. Muito obrigado, agradeço. CRO-MG. Agradece demais a sua participação, tá Eu que bom? agradeço a você, ao CRO, ao Dr. Rafael, aos meus colegas, aos meus amigos que estão aqui, que me prestigiaram. E é isso. Deu para falar um pouquinho, assim, meio resumidamente, mas foi muito bom. Muito bom, viu, sua participação. Obrigada mesmo, doutora. Também ao meu amigo, professor, Dr. Ronaldo, que tá, eu tô aqui no consultório dele, né? Ah, que eu tive o prazer de conhecê-la e a gente fazendo um teste, né? Sim. Doutor Ronaldo, um abraço. Grande mestre aqui em Ozônio. Então, assim, estou aqui com ele, dando um apoio. E ficou mais descontraído. Isso é bom. Tá A parceria aí, foi uma parceria, né? Muito boa. Obrigada, doutora. Um abração, tá? Obrigada a você. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos aí. Até a nossa próxima live. Tchau. Tchau.